Será que a maldade humana pode chegar a um nível surreal que é difícil de acreditar? A jovem Junko Furuta não viveu o suficiente para que todos os seus momentos pelo menos tivessem um peso em meio às atrocidades que marcaram a sua curta existência. Tudo isso por causa de um não, por ela não querer namorar com aquela pessoa. Esse é um dos crimes mais hediondos e violentos que aconteceram no Japão. Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com o quadro True Crimes, o caso de Junko Furuta. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. Já aviso com antecedência para pessoas sensíveis não assistirem a esse vídeo, porque eu falo francamente aqui, esse foi um dos vídeos mais pesados que eu gravei em toda a minha vida. Então pense 2, 3, 10 vezes se realmente você está preparado ou preparada para escutar essa história. Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, no Japão. Em 1988, aos 17 anos de idade, Junko estudava o seu último ano na Yasho Minami High School, antes de se formar, e seguiu uma rotina comum. Na escola, a garota era reconhecida como sendo muito bonita, inteligente e tímida. E por mais que ela fosse muito popular, ela nunca era vista em festas organizadas por colegas e amigos. Não consumia álcool ou drogas e era muito diferente de boa parte dos demais estudantes. O seu dia a dia consistia em ir para a escola e de lá seguir direto para o seu trabalho de meio período, como garçonete. Hiroshi Miyano era conhecido como o lado podre da escola, onde Junko Furuta estudava. E também era visto como grande valentão. Aos 18 anos, o jovem se gabava e era temido por suas conexões com Yakuza, uma famosa e altamente perigosa organização criminosa internacional japonesa, fundada no século 17, que possui mais de 500 mil de membros no mundo todo. Hiroshi ficou interessado em Junko Furuta e escutou um não. E essa foi a resposta que o garoto recebeu quando ela rejeitou as suas investidas. De acordo com alguns colegas, Hiroshi havia desenvolvido uma espécie de crush por ela e ficou furioso com o que ouviu, ainda mais por nunca ter sido rejeitado por nenhuma garota. Ele prometeu vingança. Violento e dono de uma conduta abusiva, no dia 25 de novembro de 1988, apenas alguns dias depois de ter sido desprezado por Junko Furuta, Hiroshi Miyano, junto com seu amigo Shinji Minato, de 16 anos, estavam rondando em um parque local do bairro onde costumavam atacar sexualmente as mulheres. Eles eram violentadores sexuais experientes desde muito cedo. Os dois eram conhecidos por possuírem um olhar cínico para detectarem alvos fáceis. E foi assim que, naquele dia de 1988, os dois identificaram Junko Furuta cruzando o caminho em sua bicicleta em direção ao trabalho. O plano foi armado rapidamente. Minato chutou a bicicleta da garota quando ela estava passando como uma maneira de derrubá-la e criar uma oportunidade para Hiroshi, que fingiu reprimir a atitude do amigo e ajudou Junko a se levantar. Ele prontamente se ofereceu para escoltá-la até o trabalho e ela acabou aceitando. E isso vai comprometer completamente o futuro dela. No meio do caminho, ele ameaçou matá-la se ela não o seguisse em silêncio. Ele a levou para um armazém abandonado, onde ele a violentou sexualmente enquanto a aterrorizava com as promessas de morte. De lá, levou-a para a casa de Shinji e convidou Jo Ogura e Watanabe Yasushi, ambos de 17 anos, para que fizessem parte de todos os horrores que estavam por vir. Os 4 rapazes disseram a ela que eles sabiam onde ela morava
devido a um caderno em sua mochila, e que a Yakuza mataria sua família se ela tentasse escapar. Ela foi facilmente dominada por esses 4 monstros e levada para uma casa no distrito de Ayase, onde foi violentada em grupo. A casa pertencia aos pais de Minato e logo se tornou o ponto de encontro regular daquela gangue. Para evitar as buscas pela garota, um deles forçou Furuta a ligar para os seus pais e dizer a eles que ela havia fugido de casa, mas que estava com um amigo e que não estava em perigo. Kamikaze a obrigou ainda a fingir-se ser namorada de um dos garotos enquanto seus pais estavam por perto. Junko tentou escapar diversas vezes, implorando para que os pais do jovem a ajudassem, mas eles nada fizeram, aparentemente por medo de retaliações de Yokoyama, que era um líder de nível baixo da Yakuza na época, e ameaçou usar seus contatos na organização para matar qualquer um que interferisse. Nada consegue ser comparado com o nível de bestialidade que Junko Furuta foi submetida durante os 44 dias em que foi mantida em cativeiro naquele quarto imundo. Ao longo das repetidas sessões de sodomia e violência sexual, até que sangrasse, ela chegou a ser pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como um saco de pancadas pelos garotos. Amordaçada, eles a agrediram com halteres e queimaram com cigarros velas, introduziram lâmpadas ligadas, tesouras, barras de ferro e chegaram até a acender fogos de artifício em sua vagina e ânus, causando graves queimaduras e rompimentos internos dos órgãos. Amigos e outros membros da Yakuza foram convidados por Hiroshi para a espancarem e praticarem orgias. Agora eu vou citar aqui tudo o que aconteceu com Junko Furuta dentro daquele cativeiro. E eu falo para vocês que tem que ter nervos de aço para suportar saber de tudo isso. Eles mantiveram Junko nua a maior parte do tempo. Eles a violentaram todos os dias, um ou mais deles, penetrando sua vagina e ânus. Convidaram os outros membros da Yakuza para violentarem ela também. Mais de 100 homens violentaram Junko, em um total de 500 vezes. Em uma ocasião, 12 homens em um único dia. Ela foi espancada várias vezes e teve seu rosto empurrado contra o concreto. Várias vezes urinaram sobre ela. Fotografaram toda a tortura que praticavam com ela o tempo todo. E antes de violentá-la sexualmente, forçaram-na a se masturbar na frente de seus sequestradores ou seus convidados, enquanto eles bebiam cerveja. Eles introduziram objetos em sua vagina, incluindo uma garrafa e uma barra de ferro, machucando-a totalmente. Privaram-na de comida e água. Quando Junko implorou por água e comida, obrigaram ela a comer baratas vivas e a beber a própria urina. Inseriram um dispositivo pirotécnico no ânus dela, provocando queimaduras graves. Amputaram seu mamilo esquerdo com um alicate. Amarraram as mãos e os pés, deitaram-na de costas e deixaram cair halteres no seu estômago. Com a sequência de ferimentos graves, ela perdeu totalmente o controle de suas entranhas. A puniam toda vez que ela urinava. Quebraram todos os ossos da mão de Junko. Inseriram na vagina dela tesouras e pinças de grelhar frango. Penduraram-na no teto e a usaram como saco de pancadas. Colocaram-na em um congelador por várias horas. Queimaram suas pálpebras com cera quente. Enfiaram dezenas de agulhas de costura em seus seios. Queimaram sua vagina e clitóris com isqueiros. Inseriram uma lâmpada quente na vagina dela que quebrou dentro, causando ferimentos graves. Seus tímpanos foram danificados e houve redução no tamanho do seu cérebro devido ao constante abuso que ela passou durante esses 44 dias. O corpo de Junko estava tão machucado que ela já não podia mais se mover, de modo que em 1º de janeiro de 1989, depois de passar o Natal e o Ano Novo sozinha, ela implorou por sua morte. Ela pediu para que eles a matassem, porque ela não aguentava mais.
mas foi ignorada pelos monstros. O rosto dela estava tão machucado que ela perdeu a capacidade de respirar pelo nariz. Ela teve uma diminuição do tamanho do cérebro, em consequência das pancadas na cabeça. Ela passou a sucumbir ainda mais a convulsões extremas. Ela era incapaz de usar as mãos, cujos ossos estavam moídos. Tanto que, quando não fazia as necessidades onde estava, ela levava cerca de 1 hora para usar o banheiro térreo. A aparência dela estava tão deteriorada, em meio a tanto inchaço, a pele dela estava torrada por causa das constantes queimaduras. Estava em pus e formaram bolhas e úlceras de infecção que ela cheirava mal. Revoltados com a inutilidade dela, os garotos a massacraram com porradas uma última vez, antes de seguirem atrás de novas vítimas, para pelo menos satisfazê-los sexualmente. No entanto, 4 dias depois de pedir para que eles a matassem, para que eles dessem um alívio para tanto sofrimento que ela estava passando, eles a convidaram para jogar mahjong. E o fato dela ter ganhado a disputa foi mais um motivo para torturarem-na. Junko foi espancada com uma barra de ferro, queimaram um de seus olhos com uma vela acesa e finalmente atearam fogo em seu corpo. 2 horas depois, seu corpo ainda estava aceso. Enquanto ela gritava, os 4 sequestradores riam e continuavam jogando mahjong. Junko Furuta morreu naquele mesmo dia após entrar em choque. Ela convulsionou até a morte. Nada pode ser comparado aos 44 dias em que foi mantida presa, humilhada, como se sua vida não valesse nada. Mas o caso não termina aí. O que vem a seguir é ainda mais revoltante. Um dia depois, em 5 de janeiro de 1989, como se tivessem tudo planejado, os 4 assassinos puseram o corpo de Junko em um tambor de metal, encheram-no com cimento e deixaram-no em Koto, Tóquio. 2 semanas após o crime, ironicamente, Hiroshi acabou se entregando sem querer para a polícia a respeito da morte de Junko quando foi preso com Jo Ogura pela violência sexual praticada contra uma outra garota. E entreouviu que estavam investigando um caso de assassinato. Só que não era o caso da Junko. Eles estavam investigando um caso de assassinato de uma mulher com uma criança de 7 anos. E o Hiroshi acabou associando que era da Junko. E dessa forma, ele deduziu que Ogura tivesse confessado. Rapidamente, ele contou onde o corpo da jovem poderia ser encontrado. O caso ganhou a mídia. Em pouco tempo, toda a história de onda de como a vida de Junko foi inumanamente interrompida ganhou os noticiários do Japão e depois do mundo todo, principalmente por conta da sentença recebida pelos 4 jovens que tiveram suas identidades preservadas pela justiça. A autópsia determinou todos os danos que causaram a morte de Junko. Sua mãe desmaiou ao ouvir os detalhes do crime e precisou ser submetida a um tratamento psiquiátrico. A identidade dos 4 assassinos permaneceu um mistério, até Shukan Bushun, redator de um jornal, divulgar os nomes deles, aumentando que depois do que fizeram para Junko, ninguém devia ter compaixão por eles. Hiroshi Miyano foi condenado apenas a 20 anos de prisão em um centro de reabilitação juvenil, enquanto Shinji Minato cumpriria de 5 a 9 anos e Jo Ogura foi sentenciado a 8 anos. Em outras circunstâncias, os garotos teriam sido punidos com a prisão perpétua ou pena de morte. Por isso, acredita-se que a Yakuza tenha se envolvido na época até mesmo em relação à justiça. Os 4 garotos alegaram ser culpados de agressão física seguida de morte, mas não do crime de homicídio. De qualquer forma, o impacto do caso foi tão grande que demandou mudanças no sistema penal do Japão, principalmente no quesito de jovens serem julgados como adultos. Infelizmente, hoje todos já estão livres. Em contraste à injustiça, durante o funeral de Junko Furuta, realizado em 2 de abril de 1989,
Diante do caixão, a sua melhor amiga fez questão de acalmar o espírito da jovem. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer. Junchan, não há mais dor. Não há mais sofrimento. Por favor, vá e descanse em paz. Após o crime e após a prisão, Hiroshi Miyano mudou seu nome para Hiroshi Yokoyama. Jo Ogura mudou seu nome para Jo Kamisaku. Watanabe Yasushi Ogura e Minato Nobuharu. As condenações dos assassinos foram ultrajantes. Foram considerados culpados por sequestro e a morte de Junko, mas não por violência sexual, porque o sêmen encontrado nos órgãos genitais de Junko pertencia a mais de uma centena de homens. A família de um dos garotos vendeu a casa onde morava por aproximadamente 50 milhões de ienes e pagaram essa quantia como compensação de danos à família de Junko Furuta. E essa história macabra termina aqui. Então, pessoas maravilhosas, essa é a pior história de crimes que eu já vi em toda a minha vida. Eu não estou falando aqui exagerado, não. Não estou. Eu já li vários livros sobre histórias de serial killers. Eu já acompanhei true crimes, tanto em canais do YouTube, quanto até mesmo em documentários. Mas eu nunca cheguei a pegar um caso desse. Eu descobri sobre esse caso no mês passado, e eu falo para vocês que eu fiquei 2 dias muito mal pelo conhecimento desse caso, porque eu não tinha conhecimento desse caso. Eu fiquei muito mal. Eu acho assim que nesse caso aqui a maldade é tanta que chega a ser algo surreal. É inacreditável que um ser humano foi submetido a tanta atrocidade antes de morrer. É algo que dói a alma para quem tem um pouco de sentimento. Quem tem um pouco de sentimento. O que me revolta é esses capetoides já estarem soltos. Alguns deles ainda continuam praticando crimes. Só para dizer aqui para vocês pensam que eles mudaram? Ficaram bonzinhos na cadeia? Não. Eles continuam praticando crimes. Inclusive um deles já praticou até mesmo outro homicídio. Eles continuam, eles só mudaram de nome. Mas a psicopatia e a criminalidade continua a mesma, não mudou não. Porque na minha opinião, eles tinham que estar presos até hoje, para não dizer outra coisa. Para não fazer aqui apologia à pena de morte. Mas eu falo para vocês que esse foi um caso que assim, é coisa de filme de terror. E eu faço questão de colocar aqui no canal, principalmente para aquelas pessoas que imaginam que as pessoas mudam, ficam boazinhas, que ninguém é tão cruel, para elas verem que o mundo não é cor-de-rosa como elas imaginam. Para você que está aí, com narcisista, com psicopata, achando que ele vai mudar, achando que ele não é tão ruim, porque sim, eles são capazes de fazerem essas coisas. É só virar a chavinha, que eles podem muito bem fazerem coisas que a gente até não acredita. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Já aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam dessa história horrível de hoje. Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.